Boa tarde a todos. A gente vai dar início a esta mesa aqui do Pauliceia Literária. É a primeira mesa depois da abertura que nós tivemos hoje pela manhã com o Luiz Alfredo Garcia Rosa e Patrícia Mello e Adriano Schwartz. Então, essa é a primeira mesa de literatura no sentido assim, do encontro, do bate-papo literário mesmo, bate-papo que terá a participação de vocês também, com Heloísa Seixas e Rui Castro, né? Dois grandes escritores, cada um no seu gênero, cada um na sua embocadura literária, assim, na sua maneira de trabalhar, seja com a biografia, seja com a ficção, tendo como mediador Alexandre Agabit Fernandes, jornalista, crítico de cinema, crítico de música, editor do Guia Folha, livros, discos, filmes, e que é um grande conhecedor da obra de ambos os escritores. Então, eu convido a Heloísa Seixas, o Rui Castro e o Alexandre para subirem aqui ao palco, para darem início a essa mesa. O Alexandre Agabit Fernandes vai fazer a apresentação dos dois autores, né? Da Heloísa Seixas e do Rui Castro, vai começar a fazer as perguntas. A gente tem cerca de 1h30, por favor. Temos as plaquinhas aqui, Heloísa aqui, Rui à direita e o Alexandre no centro. E, ao final, na última meia hora, a gente teria um tempo para perguntas. Se vocês tiverem questões, a produção tem papéis aqui disponíveis para serem enviadas as perguntas por escrito, né, vão ser entregues para mim e eu repasso para o Alexandre. Né, se, eventualmente, alguma pergunta já tiver sido respondida, daí a gente exclui, só para fazer render o tempo aí para que todas as perguntas que não tenham sido respondidas ainda possam ser feitas pelo Alexandre. Então, eu passo a palavra ao Alexandre Agabit Fernandes. Heloísa e Rui, muito obrigado pela presença aqui no Pauliceia e boa mesa para vocês. Obrigado. Obrigada. Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Bom, vamos começar fazendo, como o Manuel disse, uma rápida apresentação aqui dos dois escritores. Todo mundo conhece, mas, enfim, é o ritual. Vamos começar com a Heloísa. Heloísa Seixas é jornalista, tradutora, escritora. Trabalhou no jornal O Globo, na agência de notícias UPI, e depois na assessoria de imprensa da representação da ONU no Rio de Janeiro. E, em 95, estreou como escritora com um livro de contos, que, inclusive, foi finalista do Jabuti, né, Heloísa? O Pente de Vênus, Histórias de um Amor Assombrado. E, de lá para cá, escreveu aí algumas, não vou dizer dúzias, mas 1,5 dúzia de livros, mais ou menos, né, Heloísa? Entre vários gêneros, aí, contos, romances, crônicas, livros infantis, textos para teatro, etc. Né? O Rui Castro, também escritor e jornalista. Bom, ele diz que já escreveu para tudo quanto é veículo, menos bula de remédio, né? Uma das brincadeiras que ele costuma fazer, né? Tem um senso de humor afiadíssimo, né? E, claro, ele é mais conhecido como um grande escritor de biografias, né? Escreveu aí notadamente biografias do Nelson Rodrigues, do Garrincha, da Carmen Miranda, né? São absolutos modelos no gênero, né? E também livros aí sobre o Rio de Janeiro, em que ele reconstitui, né, o ambiente do Rio de Janeiro, né, com Chega de Saudade sobre a Bossa Nova, mas que obviamente está muito centrado no Rio, né, o Carnaval no Fogo, etc. E também escreveu alguma coisa de ficção, né, era No Tempo do Rei, Bilac Vê Estrelas, O Pai que Era Mãe, e está lançando a Melancia Quadrada, pela Editora Moderna, que é um livro em que ele reuniu aí crônicas publicadas na coluna que ele tem na Folha de São Paulo, né, com aquele habitual estilo mordaz, né, bem ácido, sobre a atualidade política, enfim, sobre também o modo de vida contemporâneo, enfim, as mudanças, né, que a gente experimenta na nossa vida aí nesse século XXI, em que tudo muda com enorme rapidez. O título da nossa mesa aqui é Viver de Prazer, que é uma brincadeira com outro livro do Rui Castro, Morrer de Prazer, Crônicas de uma Vida por um Fio, que lançou em 2013, que é uma reunião também de textos publicados em jornal, que foram depois retrabalhados, né, Rui? Não é exatamente a mesma versão que saiu no jornal. E nesse livro ele fala, se expõe, né, de uma maneira maior, assim, fala da vida pessoal dele, enfim, das batalhas que ele travou, aí, as questões de saúde, etc. Né? E tem aquele mote no livro, né, que morrer só se for de prazer. E a nossa mesa faz uma brincadeira
esse título, né? Viver de Prazer, e ela se centra mais no livro O Oitavo Selo, que é um romance, ou um quase-romance, que a Heloísa escreveu. Foi lançado em 2014, né, pela Kozak Naif, e é um livro em que se narra, né, uma história muito intensa, que tem fortes elementos biográficos, né, do Rui, né, então, são 7 momentos da vida dele, embora seja o 8º selo, mas o livro apresenta 7. Né, são 7 momentos apresentados de maneira cronológica, né, da vida dele, desde, enfim, da infância ainda, né, até os dias atuais, em que ele é confrontado com experiências bastante intensas que dizem respeito à morte. Né. O primeiro selo, a primeira experiência, diz respeito à perda da irmã dele, da irmã mais nova, que aconteceu quando ele ainda era criança, e depois são os outros selos, enfim, os outros capítulos, os outros temas, envolvem aí momentos da vida pessoal dele em que ele lidou com problemas bastante sérios, né, como o alcoolismo, a dependência de drogas, um câncer na garganta, um infarto, um segundo câncer, uma encefalite, enfim. E é um livro que recorre, né, a estratégias de ficção para falar de fatos, digamos, reais, né? Embaralhando um pouco as coisas, né? A gente não sabe exatamente o que é ficção, o que é a realidade, e nesse relato, que é escrito de uma maneira muito competente, né? De uma maneira muito, como eu posso dizer, sóbria, ele não cai num melodramático, nem na autocomiseração, não dá lições de moral a ninguém, nem tem um aspecto memorialístico tampouco, né? Ao contrário, tem muito humor, referências à música, à literatura, ao cinema, que são as grandes paixões dele, né? Em que, ao mesmo tempo, ela reflete sobre a própria existência, sobre a vida, sobre a morte, sobre o sentido da vida, enfim. Tem uma série de maneiras que a gente pode encarar esse livro, né? Mas o dado interessante dele é que ele convoca, né, técnicas da ficção para lidar com a realidade. E eu queria começar fazendo uma pergunta para a Heloísa, mas lembrando justamente que desses artifícios da ficção, uma dessas estratégias da ficção que o livro usa é combinar um relato, digamos, uma estrutura principal do relato em terceira pessoa, quer dizer, um narrador em terceira pessoa, então já um pouco mais distante dos fatos, e que vai apresentando as coisas, né, os acontecimentos. E esse eixo central ele é constantemente, enfim, muito frequentemente interceptado por trechos em primeira pessoa. Né? Então tem lá, são trechos em que tem a Heloísa, e aí ela, como se fosse uma entrevista, como se fosse um trecho de um depoimento, de uma declaração, e também do Rui. Né? Esses trechos vão sendo entremeados a esse relato, a essa estrutura principal do relato. E, ao mesmo tempo, isso instala aí uma pluralidade de vozes. Né? A gente tem a voz narrativa principal, digamos assim, depois tem essas outras duas vozes, Heloísa e Rui. E, na voz principal, Heloísa e Rui nunca aparecem, né? Esses nomes não são citados, é a mulher e o homem, né? Esse narrador mais distante em terceira pessoa. Então, eu queria justamente que a Heloísa comentasse um pouco como que ela, enfim, chegou a essa estrutura, né? Essa ideia, trabalhar dessa forma, com essa pluralidade de vozes, e como que, enfim, como que ela chegou nisso e o que você esperou, o que você quis, né, atingir com esse tipo de recurso. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Os livros, eles têm uma coisa curiosa, eles se escrevem, cada um de uma maneira peculiar. Então, não foi uma decisão consciente essa coisa da pluralidade de vozes, essas intervenções desses personagens chamados Rui e Heloísa, que dão entrevistas no meio do livro.
Aconteceu assim, o livro se escreveu assim. Eu acho, fazendo uma análise assim, né, lá do fundo da minha cabeça, como é que isso funcionou, que eu queria liberdade, né? Vocês vejam só que ousadia eu escrever um livro que não é, de maneira nenhuma, uma biografia, mas que conta relatos, né? Faz relatos da vida desse rapaz que está sentado ali na cadeira ali do canto, que é, como todo mundo sabe, um biógrafo super, né, sério, muito sempre com a decisão assim inabalável de trabalhar com informação, de nunca fazer nenhuma dedução que não seja baseada em fatos reais, uma ligação com a verdade dos fatos. Aí eu vou e escrevo um quase romance sobre a vida dele, contando coisas que aconteceram com ele, mas misturando, né, dando tintas ficcionais de uma maneira que até para mim é difícil dizer exatamente onde está a fronteira. Tanto que você dizia das intervenções que eu botei como se fossem entrevistas, Rui ou Heloísa falando, mas é uma coisa curiosa que mesmo essas intervenções, às vezes, têm uma tinta meio ficcional. Tem coisas ali, por exemplo, que aquele Rui que está falando ali está falando, mas que o Rui não falou, que eu talvez ache que ele poderia ter falado, mas que ele não falou. Então, eu acho que o que eu queria era a liberdade. Eu queria a liberdade para escrever sem precisar estar preocupada com essa fronteira e sem estar preocupada também com a verdade, com a exposição. Isso é uma outra coisa que a gente pode conversar sobre também, essa questão da exposição. Então, eu acho que o livro se escreveu dessa maneira, né? Ele foi caminhando assim. A ideia dele surgiu de um ponto inicial muito sólido, muito firme, muito objetivo. Eu assisti a vários desses confrontos do Rui com a morte, né? Alguns eu não assisti, porque alguns, inclusive, começaram muito lá atrás, até quando ele era criança, mas os que eu assisti muito me impressionaram, e o que mais me impressionou de toda a história foi a maneira como o Rui lidou com isso, né? E me chamava a atenção que, nessa maneira muito leve de lidar com essas coisas gravíssimas que ele teve, estava, no centro dessa maneira, estava o humor, o prazer e a palavra, principalmente a palavra. Então, esse livro surgiu dessa ideia. Uma amiga minha, que é editora, numa festa, me encontrou, numa flip, há alguns anos, e falou que estava querendo fazer uma coleção de livros sobre mitos eróticos, e aí começou a falar em vários exemplos, e ela falou Sherazade. Quando ela falou Sherazade, eu pensei no Rui. Quando eu falo isso, ele diz que ele não se vê, né, fazendo dança com véus e etc. Mas essa coisa da salvação, né, você contar uma história para não morrer, né? E é lindo isso, porque o Rui, no primeiro selo do qual eu participei, que foi assim muito, muito, muito barra pesada, que foi o câncer na base da língua que ele teve, quando ele estava escrevendo Carmen, que é a biografia da Carmen Miranda. E ele estava muito no início, e ele conseguiu fazer aquele livro, que é um livro de 600 páginas, de uma leveza, sabe, cheio de coisas engraçadas, e com uma quantidade fabulosa de informação, como sempre acontece com os livros dele.
E ele fez aquilo de uma forma assim, eu assisti e eu ficava realmente impressionada com essa capacidade, e eu tinha a nítida impressão de que ele estava fazendo aquilo para mudar o foco, né, da doença para o trabalho, e com aquela dedicação e com aquele interesse, se mudando para a vida da Carmen Miranda, saindo da vida dele, ele realmente estava se salvando ali. Então, a ideia central do livro partiu dessa constatação de que a Sherazade é ele, e acabou que, no final, a Sherazade era eu também, porque eu quase enlouqueci com essas coisas todas que o Rui me aprontou, e eu acho que eu também fiquei muito mexida, e acho que depois que eu escrevi esse livro, eu senti assim como se eu tivesse me salvado também. Rui, você que, enfim, conhecido como um escritor rigoroso e como um grande biógrafo, né? Como você se sente estando dentro de um livro de ficção, sendo personagem de um livro de ficção? Boa tarde a todos também, muito prazer estar aqui. Eu não tive uma, eu não realizei muito essa coisa enquanto estava acontecendo, né? A Heloísa conversou comigo sobre essa ideia da Sherazade e dizia que queria fazer uma história em torno disso comigo como personagem, né? Até aí tudo bem. E ela fez uma longa entrevista comigo a respeito de certos episódios que aconteceram antes de a gente se conhecer. Eu conheci a Heloísa em novembro de 1990, exatamente na semana em que saiu o livro Chega de Saudade. O único livro do qual ela não participou, do qual ela não foi coautora, na verdade, é o Chega de Saudade, que eu conheci no dia o livro tinha acabado de sair. Eu peguei 2 exemplares aqui em São Paulo e levei para o Rio, um para dar para o João Gilberto, outro para dar para o Tom Jobim, e desci no aeroporto, entreguei o exemplar, passei na parte hotel no Moral João Gilberto, ele estava sabendo já, deixei lá na portaria para ele, e fiquei de entregar o do Tom dali a uns 2 dias. Só que no meio do caminho eu conheci a Heloísa. Aí eu dei o livro do Tom para ela, entendeu? Ou seja, ela foi a primeira pessoa que leu Chega de Saudade, certamente, porque o João Gilberto não sei se leu na época ou se já se leu algum dia, né? Mas ela foi a segunda pessoa a receber e certamente a primeira a ler. Então, quer dizer, não sei porque eu estou contando isso, mas dei uma entrevista para ela sobre os episódios que aconteceram antes de a gente se conhecer, e ela começou a escrever. E alguns meses depois, não muitos, ela fez uma segunda entrevista comigo, já meio em torno de coisas que nós vivemos juntos. Eu tinha absoluta confiança nela, né? E eu fiquei só curioso em ver como que um personagem como eu poderia ser uma personagem de interesse literário, digamos assim, né? Em momento algum me passou pela cabeça, interferir naquele personagem que ela estava construindo, porque eu imaginava que, de alguma maneira, embora ele fosse eu, ele não seria exatamente eu, né? Ou seja, qualquer pessoa, acho que é para um próprio biografado, né? Isso aí, os biógrafos são acusados, muitas vezes acusados, de criar um biografado que não existiu na vida real. Tem sempre um espírito de porco que critica. Pessoas que normalmente não sabem como um biógrafo trabalha, né? Eu também não sei como outros biógrafos trabalham, eu sei como eu trabalho, né? Então, como é que você pode garantir que isso assim assado aconteceu da maneira como você descreveu? Eu falei, eu só posso garantir pelo seguinte: vamos supor, numa biografia normal, eu converso com cerca de 200 pessoas que conheceram o biografado. Eu converso várias vezes com cada uma. No caso do livro do Garrincha, por exemplo, eu tive cerca de 30 conversas enormes com a Elza Soares, conversas de horas, né, com a Elza Soares. Tive 1 ou 2 com muitas outras pessoas. Vamos supor que deu uma média de 5 entrevistas com cada fonte por livro. Se são 200 fontes, só aí você tem 1000 entrevistas. Como é que pode, né? Mas é o que acontece. Você vai fazendo durante anos e anos, você não percebe, né? Que você passou 2, 3, 5 anos da sua vida conversando com as pessoas, né? Escrevendo para as pessoas, por carta, por e-mail, por telefone, na vida real. É impressionante. E
E a ideia é sempre buscar a coisa mais próxima do que foi a realidade. No caso de um livro como o da Heloísa, eu não poderia esperar, não é uma biografia de maneira alguma, porque tem 1000 coisas que me aconteceram, né, até boas, né, que não envolvem confronto com a morte, nem doença, nem dependência química, nem nada, que não estão no livro, né? Ou seja, se um dia alguém fizer uma biografia minha, o que só será possível do meu cadáver, né? Porque eu não vou colaborar com ninguém, entendeu? Porque eu não confio em ninguém, só confio em mim, né? Mas isso é diferente, quer dizer, era uma criação literária na qual eu seria o personagem. Eu fiquei muito, muito lisonjeado com isso, e depois de ler o resultado final, eu cheguei à conclusão que valeu a pena ter vivido aquilo tudo, né, para resultar num livro como esse. A Heloísa escreveu, alguns anos antes do Oitavo Selo, ela escreveu um livro, o chamado Lugar Escuro, que é um livro que ela fala da experiência dela com a doença de Alzheimer. A mãe dela teve doença de Alzheimer, a Heloísa cuidou da mãe e escreveu esse livro a partir das experiências que ela viveu. Eu queria que ela comparasse um pouco esses dois livros. Eles têm pontos em comum, obviamente tem muitas diferenças, né? O Lado Escuro é um livro mais, digamos, ligado um tom mais de memória, né? de recordação e tal, não recorre a técnicas de ficção, e, enfim, é uma doença que o Alzheimer, né, não tem cura, não tem saída. No caso do Oitavo Selo, são várias experiências com a morte, várias doenças, mas que, enfim, tem um final feliz, as coisas acabam indo se solucionando, né? E eu queria que a Heloísa comparasse essas duas experiências, porque acho que esses livros, apesar das diferenças, eles têm muitos pontos em comum, e acho que, de uma certa forma, um ilumina o outro. Tem sim pontos em comum, né? É uma coisa que o Rui fala, é que o Lugar Escuro é uma espécie de preparação para o Oitavo Selo. E, de certa forma, eu acho que pelo menos no que diz respeito a essa questão da liberdade. Eu estava escrevendo já há alguns anos, esse livro, O Lugar Escuro, saiu em 2007, portanto, já havia mais de 10 anos que eu vinha publicando livros de ficção, quando comecei a viver essa experiência sobrenatural, quase, que é a experiência de você conviver com uma situação de uma pessoa super próxima de você está vivendo um problema de demência senil, que é uma situação em que a pessoa continua ali fisicamente, mas ela vai se transformando numa outra pessoa, em geral no avesso dela mesma, até que, de repente, aquela pessoa não é mais a sua mãe, né? Essa experiência foi uma experiência tão forte, tão terrível para mim, na época, inclusive, isso já faz quase 10 anos, é uma época em que ainda, né, não tínhamos a internet como a gente tem hoje, muito longe disso, o mundo era outro mundo, por mais que a gente hoje pense e não acredite, né, mas era. Então, havia pouquíssima informação circulando sobre esse assunto. É um assunto muito difícil de lidar, né? As famílias negam, a própria pessoa nega. Então, já há uma negação inicial muito grande, e quando não há informação, é mais difícil ainda. Então, eu estava me defrontando com situações tão impressionantes que eu mesma pensava, isso parece uma história de ficção. Então, em algum momento do processo, a mamãe já estava doente há 5 anos, eu decidi escrever aquilo que eu tinha assistido, né, até então. Foi uma coisa curiosa, eu tive muita raiva, muita revolta no início. E, quando eu sentei para escrever, eu já tinha mais ou menos me pacificado, já tinha compreendido melhor tudo aquilo que estava acontecendo e serenado assim os meus sentimentos.
isso foi uma coisa que me fez ter vontade de escrever. Você fala revolta, mas eu devia explicar. Quer dizer, revolta em relação à injustiça de você estar vivendo aquela situação, né? Exatamente. Daquela bomba ter caído na sua mão, quando podia ter caído na mão de outro, e você está segurando aquela peteca sozinha. Exatamente. Eu tinha muita raiva no início daquela situação toda. E aí, mas eu já tinha me pacificado. Isso foi uma coisa que me fez escrever. A outra coisa que me fez escrever é que eu achava que eu estava escrevendo para mim mesma. Eu não tinha certeza se eu ia publicar. Então, isso me deu muita liberdade. Era de liberdade que eu estava falando antes, quando eu estava falando para vocês do 8º Selo, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é o ponto que liga esses dois livros. Eu me senti completamente livre para contar dos sentimentos mais mesquinhos que eu tive. Eu não me coloquei como uma filha boazinha e dedicada, que faz tudo pela sua mãe. Eu botei... Claro que eu cuidei durante 10 anos da minha mãe. A minha mãe morreu em 2012. Esse livro foi feito em 2007, exatamente na metade do processo. Mas... é claro que eu me dediquei, mas eu tinha muita raiva. E eu botei tudo isso no livro. E foi uma coisa incrível, porque depois que eu terminei, que eu decidi, algumas pessoas conhecidas leram, e eu decidi publicar e publiquei, eu tive uma surpresa, porque esse livro provocou muitos sentimentos assim fortes nas pessoas. Muita gente veio falar comigo, muito emocionada, em diversas ocasiões. Mais ainda, depois que eu própria adaptei esse livro para uma peça de teatro, e toda a história da temporada da peça foi assim uma tempestade de emoções, né, que eu vivi, as pessoas viveram. E sempre as pessoas diziam para mim, muitas vezes, inúmeras vezes eu ouvi isso, que elas mais tinham gostado ou mais tinham se identificado no livro era essa sinceridade com que eu falei da minha raiva, da minha revolta. Então, esse livro, embora eu tivesse a proposta de escrever tudo o que tinha acontecido e não botar nada de ficção, né? Foi a primeira vez que eu escrevi um livro de ficção na vida. Isso poderia ser uma amarra, alguma coisa que estivesse me tolhindo, mas não foi, porque eu tive essa imensa liberdade de escrever como se estivesse escrevendo para mim. E aí, anos depois, né, quando eu tive a ideia de escrever o 8º Selo, que eu sabia que eu estava lidando também com uma pessoa da vida real, e, em alguns casos, também com outros personagens da vida real que estão por ali, né, na história, eu tive essa outra forma de liberdade, que foi aí a ficção que me deu. Essa sensação de poder o tempo todo misturar o real e a fantasia me deram essa liberdade. Então, eu acho que existe realmente um ponto de contato muito grande entre os dois, e esse ponto de contato é a liberdade. Rui, no livro, no 8º Selo, a gente, lá, em certo momento, enfim, o seu personagem diz que não estava percebendo muito o que estava acontecendo, que você estava muito concentrado. Enfim, o personagem, não você, não vou confundi-los. O personagem diz que estava lá fazendo o livro da Carmen Miranda, já tinha escrito uma parte mais inicial, e que o grosso do livro, talvez 3/4 do livro, foi escrito durante as sessões de químio, radioterapia, etc., que provocam uma série de problemas, né? Não é muito confortável você se concentrar, trabalhar, escrever, ler, enfim. Você ia para o hospital, levava papéis, textos, enfim, ficava trabalhando, revisando, escrevendo, produzindo, né? E que isso fez, enfim, que o personagem, não vou falar o Rui, vou falar o personagem, passasse por por esse calvário, digamos assim, né? Quase que meio que se esgueirando e sem encarar a coisa de frente. Pelo menos essa é a sensação que passa para o leitor do livro. A realidade, você que sabe. Mas
Isso fica claro no livro, em alguns momentos isso aparece. Eu queria, em cima disso, perguntar, enfim, me apareceu, né, lendo, que a palavra e o trabalho, para você, são fontes de prazer. Justamente estamos aqui, né, viver de prazer, morrer de prazer. Quer dizer, o trabalho, e no seu caso, lidar com a palavra, escrever, né, são fontes de prazer, e isso, de alguma maneira, te salvou. Não sei se no sentido metafísico religioso ou no sentido médico, né? Bom, o trabalho como fonte de prazer, sem dúvida, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, quer dizer, não faço outra coisa na vida desde os 4 para 5 anos de idade. E, como eu acabei de falar numa entrevista que eu dei lá fora, quando eu me defrontei com a palavra pela primeira vez, entre os 4 e 5 anos de idade, quando eu descobri que, olhando para uma folha de jornal, eu conseguia decifrar aqueles símbolos impressos ali, eu sabia que aquele símbolo impresso, que era uma letra, né, que aquilo tinha um som e um significado próprios, né, e que, junto com a outra letra, formava uma sílaba. Se eu formava uma palavra, as palavras formavam frases, né, e as frases formavam ideias. Isso, no que eu mergulhei nesse universo, né, quase que simultaneamente, essas coisas acontecem magicamente, não tem uma explicação, e também não são tão originais assim. Isso acontece com muita gente que só não presta atenção, entendeu? Acontece o tempo inteiro, né? Mas nem sempre lendo A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. A originalidade é essa. Eu aprendi a ler Lendo a Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues, porque minha mãe era... Não é mentira, não é mentira. Ela foi checar isso com a minha mãe, né? A mãe dele lia A Vida Como Ela É em voz alta com ele no colo, e ele ficava olhando para o jornal, isso com 4 anos de idade. E a curiosidade era maior, né? Era tanta que ele aprendeu a ler sozinho. Aí diz ele, eu devia ser a criança, naquela época, que mais entendia de adultério no Brasil. Pô. Então, quer dizer, se você botar um pincel, um lápis de cor na mão de uma criança de 4 anos, algumas crianças vão saber imediatamente o que fazer com aquilo. Se botar um instrumento musical na mão de outras, também vão saber. Eu não sei fazer nada com nenhuma das duas, mas no que eu me defrontei com a palavra impressa, a palavra escrita, né, eu me senti imediatamente em casa, né? E é uma coisa assim impressionante, porque eu imagino que uma pessoa que aprenda a ler, aí é que ela está realmente ingressando no mundo, né? Porque o mundo se explica pela escrita, né? Basicamente, ou se explicava até há pouco. Então, quer dizer, você passa a entender o mundo de repente, porque você decifra os símbolos impressos que estão à sua volta e estão em toda parte, né? Porque assim que eu descobri que eu sabia ler, eu comecei a ler tudo que me caía à mão, né? Jornal, revista, capa de livro, anúncio, bula de remédio, rótulo da lata do Toddy, enfim, o que fosse para ler, eu lia. E é impressionante como você rapidamente descobre que, se você copiar aqueles símbolos que você sabe, que você entende lidos, copiar à mão, né, seja com lápis ou caneta, ou giz, ou carvão, o que tiver na sua frente, você aprende quase que automaticamente a escrever, né? E no meu caso foi mais grave ainda, porque eu passei poucas semanas ou meses depois pela máquina de escrever do meu pai, eu descobri que o teclado era formado dos mesmos símbolos. E se você batesse com o dedo, fazia tec e imprimia numa folha de papel. Então eu aprendi a ler, escrever a máquina quase ao mesmo tempo. Ou seja, eu não tive escolha, né? Eu queria ser meia esquerda do Flamengo, não tive escolha, tive que passar a vida inteira vivendo em função da palavra. Ainda bem, porque não aprendi outras coisas, então me sinto bem com essa. Então, no caso, o trabalho é fonte de prazer. Eu também dei muita sorte de poder, muito cedo, começar a trabalhar com esse elemento da palavra, da informação, etc. Né? Tive muita sorte em tudo, sempre trabalhando em bons veículos, né? Trabalhando no jornal que eu sonhava trabalhar, que era o Correio da Manhã, e em todos os outros veículos pelos quais eu passei, que não foram poucos. Então, o trabalho é uma fonte de prazer, mas a palavra é uma fonte de vida, né? Porque eu considero que, quando você aprende a ler, você está ingressando no mundo, efetivamente. É como se você estivesse nascendo, né? Então, eu me lembro perfeitamente desse momento em que eu li pela primeira vez. Então, eu considero
Se você considerar que o aprendizado da leitura, o domínio da linguagem, né, equivale à sua entrada no mundo, ao seu nascimento, eu considero, então, que quando eu aprendi a ler, eu estava assistindo ao meu próprio parto. E, como eu disse para a menina lá fora, não evolui nada até hoje. Heloísa, de uma maneira mais ou menos análoga, esse livro, você ter escrito esse livro, ele de alguma forma funcionou como uma terapia para você? Todos os livros que eu escrevi na vida foram livros escritos para tirar coisas de dentro de mim, para tirar, em geral, coisas que, de alguma maneira, me assombravam. Então, da mesma maneira como todos os livros de ficção foram assim, claro que esses 2 livros, né, O Lugar Escuro e O Oitavo Selo, foram livros que eu escrevi movida muito por esse impulso de... Eu tenho a sensação, vamos dizer que seja uma obsessão, não necessariamente ruim. Eu tenho a sensação que o escritor é como se pegasse aquela obsessão que está flutuando em torno dele e ancorasse no papel. A partir do momento que você imprime ela ali, você se liberta de alguma maneira dela. Olha, eu outra vez estou falando de liberdade, né? Mas eu, nesse livro, O Oitavo Selo, foi uma experiência assim mais clara para mim, nesse sentido, do que foi a experiência do Lugar Escuro. Eu passei maus momentos, né? Porque o Rui fez todas essas estrepolias aí que ele fez num período muito pequeno. Em poucos anos aconteceram realmente as doenças gravíssimas que foram do 4º selo em diante, né? As 3 primeiras eu não participei, que foi a morte da irmã dele, o álcool e as drogas, né? Quando eu conheci ele, eu já tinha passado por esses 3 selos. Mas do 4º em diante foi num espaço muito pequeno de tempo, né? Foi realmente uma prova muito grande. E aí, nesse ponto, eu acho que o Rui, essa relação dele com a palavra, ou por outros motivos que a gente nem interessa aqui a gente entrar, o Rui tem uma capacidade realmente de se mover, como você falou, por entre, né, esses caminhos perigosos. Essa coisa que a gente comumente diz que a gente tem memória seletiva, né? O Rui, ele teve muitas surpresas quando ele leu esse livro. Tem muitas coisas aqui que ele não lembrava que ele tinha vivido, coisas que realmente aconteceram com ele. Até que no último selo, realmente, que foi um que ele saiu do ar e ele não sabia nada que tinha acontecido, depois ele vai falar um pouquinho sobre isso, a surpresa que ele teve quando ele leu. Mas, enfim, eu acho que eu saí mais marcada do que ele dessas últimas experiências, né? Que foi câncer, infarte, câncer, essas 3 coisas, outro câncer, e não tinha nada a ver com o primeiro, num período de 2 anos. E depois, passado um tempo, essa encefalite, que foi também uma coisa assim terrível da maneira como aconteceu. Então, eu passei alguns anos realmente muito mal de cabeça com isso. E escrever esse livro foi uma coisa assim cristalina a diferença. Eu passei a dormir melhor assim que eu botei o ponto final. Foi uma coisa assim impressionante. Então, por isso que eu falei que no final Sherazade era eu também, né? Porque eu acho que eu também estava escrevendo para não morrer, para não enlouquecer de tanto medo, de tanta tensão, que a coisa que mais me assombrava, depois de passar desse período, era o 8º selo, ou seja, qual vai ser o próximo? Essa pergunta, ela vivia pairando em cima da minha cabeça. E agora o 8º selo é um livro, né? Eu queria só... Eu acho que eu não respondi a segunda parte da sua pergunta com relação à palavra. A palavra não é só, para mim, um instrumento de trabalho. A palavra é
uma corporificação, digamos assim, da linguagem, o que significa o uso da razão, né? Então, quando a Heloísa demonstra no livro, né, que o personagem foi salvo pela palavra, salvo pela razão, isso tem assim alguns exemplos, né, para mim foram importantes, né, no que aconteceram de verdade e que eu vivi conscientemente. Por exemplo, no caso da internação por alcoolismo, por exemplo, eu passei cerca de 40 dias numa clínica aqui em São Paulo, perto de Cotia, perto de São Paulo, em Cotia. E eu convivi lá com toda espécie de dependentes químicos, de alcoólatras, né, alguns já drogados, isso foi há 25, 26 anos atrás, e eu via a maneira como o tratamento era feito, né, incluindo palestras de médicos, né, de terapeutas, né, de pessoas ligadas à ciência, ou seja, é uma coisa impressionante que a partir do momento que você se recupera a ponto de você entra no ar de novo, porque você chega lá, você não sabe nada, né? Você está inteiramente, né, destruído fisicamente. Mas a partir do momento que você começa a se recuperar fisicamente e começa a prestar atenção no que dizem em volta, no que dizem os terapeutas, os médicos, etc., você vê que é uma... Eles são obrigados a falar de maneira que atinja a todos ali. Porque ali você tem, no caso da minha internação, você tinha diretor de teatro, tinha jornalista, que era eu, tinha executivo da Philip Morris, tinha alto fazendeiro, tinha milionário, tinha um garoto que era um gigolô, né? Tinha um operário, tinha um analfabeto, tinha gente de toda espécie, de todo nível cultural, social e econômico, como deve ser, na verdade. O certo é isso. Então, eles têm que falar de uma maneira que atinja todo mundo. E uma das coisas que atinge muitas pessoas, principalmente de origem mais humilde, é a religião, né? Então, você vai se salvar porque, sabe, era uma coisa evangélica, inclusive, então tinha um forte apelo evangélico. Você tinha um pastor que ia fazer lá a palestra, etc. E eu, como, né, ateu e materialista histórico, né, desde os 11 anos de idade, recebi aquilo de uma maneira assim, não vou dizer mal, né? Mas, enfim, eu achava que estava perdendo meu tempo, né? Eu achava que o tratamento de uma dependência química é uma coisa puramente científica e não tem conversa, entendeu? E eu fazia piadas, né, com o pastor, e ele recebia aquilo com grande tolerância, até o dia que ele se encheu, né, e falou para mim o seguinte: Rui, olha, vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que você está aqui porque você quer parar de beber, é isso? Talvez. Vamos supor que você esteja em aula, isso te incomoda, essa pregação toda a respeito de Deus, do poder superior, né? O poder superior ajuda as pessoas a continuar não bebendo, né? Você, pelo visto, não acredita. Então, vamos supor o seguinte: você esteja em alto mar, você vai se afogar, você já desceu 2 vezes, se descer pela terceira, você morre, aí, de repente, aparece junto de você um sujeito com um barquinho a remos, um barquinho verde, e ele vai te salvar. E você diz que aí você não quer porque você não gosta de verde, entendeu? É uma coisa, você está aqui, se você quer se salvar, não importa como, entendeu? Interessa o resultado final. Você não acredita numa coisa, acredite em outra. Acredite em você mesmo, por exemplo. Aí eu achei formidável, ou seja, foi uma argumentação altamente racional e eu cheguei à seguinte conclusão: eu pretendo não beber mais porque eu sei que é melhor para mim. Ou seja, eu estou usando a razão. E vou usar a razão para continuar não bebendo. E foi o que aconteceu e acontece até hoje. Todo dia eu acho que é melhor para mim se eu não beber hoje. Ou seja, né, é o uso da razão. No caso do livro no caso do câncer, né, foi um tratamento brutal, monstruoso, né, que a Luísa fez a contagem lá, né, ela estava fazendo enquanto eu estava passando por aquilo tudo, eu não estava sabendo, né? Não sei quantas aplicações de rádio, não sei quantas horas de química, 200 idas aqui e ali, ó. Tudo isso me atrapalhando na vida, que eu queria escrever o livro, né? Eu não queria perder tempo com a doença, né? Eu estava cuidando daquele tratamento, eu estava sendo uma espécie de objeto daquele tratamento, mas era como se não fosse comigo, entendeu? Era um autômato que ia lá para aquela clínica para receber aqueles jatos no pescoço, coisa parecida, e depois da cirurgia. Mas o que me interessava mesmo era a pasta, né, com os originais que eu imprimia e levava para canetar na sala de espera, né? Era isso que estava... Então, no fundo de tudo, o que estava valendo era o seguinte: esse troço que eu estou passando é um troço muito grave. Eu realmente eu posso morrer disso, né? De repente
dependendo do grau de alastramento desse negócio, né, pegando toda essa região aqui, isso pode ser uma coisa fatal. Vamos supor que eu morra, né, no meio disso. Veja bem que isso aí nunca acontecia dessa maneira tão articulada como eu estou falando. Era uma coisa muito vaga que passava na minha cabeça, porque eu não perdia muito tempo pensando nesse assunto, embora doesse para burro e fosse muito difícil. Mas a ideia era a seguinte: a vida não me deve nada. Eu tenho 59, né, na época, 59 anos de idade, tive uma grande vida, fiz tudo que gostaria de ter feito, não ficou nada por fazer, e ninguém me deve nada, a vida não me deve nada, e se acabar aqui, acabou, entendeu? Ou seja, uma grande... Ou seja, era uma maneira era um uso da linguagem e da razão para aceitar o que fosse acontecer e permitir que a cabeça se liberasse para tratar do que interessava, que no meu caso era Carmen Miranda. Não, e mais do que isso, você saiu do oncologista quando teve o diagnóstico, e a primeira frase que você falou é: "Ih, vai atrasar o livro". A produção vai distribuir folhas de papel, quem quiser fazer perguntas, né? Então, fiquem à vontade. Eu vou aproveitar a deixa da Heloísa, ela já formulou a próxima pergunta para o Rui, que é como que muita coisa você aprendeu, você ficou sabendo, na verdade, ao ler o livro, né? Ah, sim, aí que está realmente o grande mérito literário da coisa, né? Eu acompanhei, evidentemente, desses 7 selos, eu vivi intensamente 6. O 7º eu não vivi, porque eu desmaiei imediatamente, só fui acordar muitas horas depois, então eu não sou testemunha de mim próprio, né? Mas a maneira como foi encadeado, né, e a maneira como, por exemplo, a Heloísa vai, a partir de determinado selo, em que as coisas estavam acontecendo. Eu saía de uma coisa, entrava na outra, saía dessa, entrava em outra. Era quase como se fosse como se tivesse havia sempre uma ameaça, né, subjacente, né, em cima de mim, em volta de mim, né, à nossa volta, como se fosse um lobo, né, sempre pronto para atacar, né, que eram as doenças, na verdade. E aí, de repente, quando tudo parecia serenado, eu estava já há 3 anos já sem acontecer nada, estava tudo ótimo, de repente aparece essa última coisa, que foi a encefalite viral, em que, de repente, uma das manifestações daquelas convulsões, aquela coisa toda, foi os urros que eu dava, como se fosse um animal, né? De repente, o cara se transforma num animal, praticamente. Aí, quando ela escreveu aqui, o lobo era eu, né? Aí, isso aí me abalou muito, né? Foi um achado literário, que, ao mesmo tempo, refletia uma realidade, né, e eu, como não sabia nada disso, né, eu não sabia que eu tinha feito aquilo todo, né? É muito estranho você se ver descrito de uma maneira, fazendo coisas que você, consciente e racionalmente, jamais faria, né? Isso realmente me impressionou muito. Quer dizer, o sujeito que vive determinadas experiências, ele não tem obrigatoriamente consciência de que uma experiência está ligada à outra e à outra, né? Quer dizer, todas essas conexões que a Heloísa foi fazendo me deixaram muito impressionado, porque quando acaba você vê que tudo faz um grande sentido, né? Porque a maneira de enfrentar todas elas foi pela linguagem e pela razão. Esse é o grande negócio que eu acho que é do livro e que fico orgulhoso de ter, sabe, disso ter sido atribuído a mim, né, por ela. Falei um pouco do humor, né, que permeia o livro, né, não tanto do narrador em terceira pessoa, mas mais daquelas intervenções, vamos chamar de entrevistas, né, que vocês são nomeados e tal. Isso está muito presente. E o prólogo também, né? O prólogo do livro tem uma cena, né? Enfim, eu vou deixar a Heloísa descrever, vai descrever muito melhor do que eu, mas o prólogo ele já causa um estranhamento, né? A gente está preparado já para um tipo de tonalidade, um tipo de relato, um tipo de tema, e o prólogo, enfim, ele não nega tudo isso, né? O que a gente está esperando, mas ele apresenta uma situação absolutamente sui generis, para dizer o mínimo.
E acho que esse prólogo se articula um pouco também com o final, que é o que seria esse 8º selo. É a próxima doença que o Rui vai ter? Enfim, cada um pode tirar a sua própria conclusão. Para mim, não. Para mim, o 8º selo é a vitória dele, é a sobrevivência, é a vida, né, é o hoje e o futuro, né, o que pode vir na vida dele a partir da solução de todo esse problema, né? Já está numa outra ordem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse prólogo e esse prólogo o final. provoca muita curiosidade, né? Mas eu me recuso a contar se é verdade ou não. Eu não digo até quando, até que ponto, né, aquilo é verdadeiro. É uma cena de sexo dentro de uma UTI, né? E, na verdade, é uma grande alegoria do que é o espírito do livro, né? Tem acontecido ou não, e em que medida e de que maneira, não importa, né? O que importa é que é realmente uma maneira de simbolizar esse escape, né, pelo prazer. Porque essa força da palavra na vida do Rui isso é uma coisa que eu identifiquei, ele nunca me falou. O primeiro selo foi a morte da irmã do Rui quando ele era criança. É uma coisa sempre muito chocante, uma morte de uma criança, né? A irmã dele tinha 10 anos, né? 9 anos, né? E teve uma doença, varizes no esôfago, e morreu. Foi uma coisa muito chocante. E, claro, que isso é uma coisa que marca uma família, e, de alguma forma, o Rui foi marcado por esse selo, né? Eu acho até que foi daí que eu tive essa ideia de que cada confronto fosse um selo. Mas, para mim, estava nítido quando ele me contava, isso pode ser uma fantasia da minha cabeça, que ele, já naquela época, ele escapou desse confronto pelo prazer e pela palavra. E muito pequeno... Pelo prazer de ler, de ouvir música, de ver filmes. Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele, muito pequeno, ele criou para ele um universo, né, em que os livros, os discos e os filmes tinham uma presença avassaladora, eram tudo quase na vida dele, era uma coisa assim. O Rui, muito, muito pequeno, ele começou a ter livros, ele fez uma estante, ele criou uma biblioteca e ele começou a ir ao cinema todos os dias. Eu até brinco com ele que parece a história do Cinema Paradiso, porque ele era amigo do projetor, ele morava numa cidade pequena nessa época, ele era amigo do cara que projetava, ele entrava por uma entradinha lateral e ia ver lá na sala de projeção. Os filmes proibidos até 18 anos. Todos os filmes de sacanagem. Bom, ele já era a criança que mais entendia de adultério, tinha aprendido a ler com o Nelson Rodrigues, e teve essa coisa. Então, ele nunca me falou isso, mas eu, no fundo, eu sempre achei que tudo isso já era uma maneira de escapar da morte. Uma outra coisa que também muito cedo na vida do Rui e que mostra a força da palavra e dessa coisa da salvação pela palavra escrita é a mania que ele tem de guardar jornal. Ele diz que isso é uma coisa da família dele, que ele tinha uma tia asmática que não jogava jornais fora, tinha um quarto inteiro cheio de jornais velhos, e a mulher tinha uma asma horrorosa, certamente piorada pelaquela situação. E isso é a história da vida dele também. O Rui, quando ele viaja, a gente fica um mês fora, ele faz a empregada guardar todos os jornais, ele não suspende a assinatura, e ele lê a Folha, o Globo, o Estado, não sei o quê. Quando ele volta, está aquela pilha enorme de jornais, ele lê todos os jornais antigos, recorta
tudo que ele acha interessante e guarda aqueles recortes e já não tem mais lugar. E ainda bem que não tem a tia asmática lá morando, porque senão já teria morrido de falta de ar. A minha tia, que morava na Lapa, lá no Rio, era íntima dos ácaros da casa dela. Então é isso. Eu acho que desde do primeiro confronto ele já escapou pelo prazer. Esses selos, né? Você tem que explicar que você teve essa ideia vendo, a gente estava passando o 7º selo do Bergman. Claro, essa é uma associação, é um confronto com a morte, né? A história do 7º selo. E eu realmente me lembrei na hora de dar o título. Agora, é curioso que foram 7 histórias e eu descobri que cada história tinha a ver com um elemento do corpo, elementos diferentes, né? Não havia uma repetição de padrão. Então, o primeiro selo é sangue, o segundo selo é nariz, o terceiro selo é fígado, o quarto selo é língua, e assim por diante. Eu achei fabuloso como você, de alguma maneira, são órgãos do corpo ligados à produção da palavra, né? Como a língua, como a... nem todos. Tá certo. Tem sexo também. Tem o cérebro também. Acho que com um pouco de boa vontade dá para relacionar todos com a palavra, não tem problema. Dá. Mas isso é uma coisa daquilo que eu falei no início, né? Os livros se escrevem, é uma coisa que, de repente, aquilo vai se tecendo, né? Quase que a sua revelia. Os escritores sabem disso. Quando o escritor fala isso, quem nunca escreveu acha que é charme, né? Que as histórias tomam as rédeas, os personagens fazem coisas, seja ficção ou não, às vezes as coisas tomam rumos diferentes. O Rui, que não faz ficção normalmente, até nas crônicas, né, que ele faz para a Folha de São Paulo, ele fala isso. De repente o final apareceu, não era para ir para aquele lado que eu estava indo. É uma coisa sensacional isso. Fala sobre não só o Quase Memória do Coni, como esse livro do Chico Buarque aí, que de certa maneira transitam nessa fronteira, né? Ficção e não ficção, né? É um outro lugar comum essa coisa de que a vida real é a maior manancial, né, de inspiração. O Coni escreveu o Quase Memória, que ele deu o subtítulo de Quase Romance, e por isso, quando eu fiz o 8º selo, botei Quase Romance, eu dediquei esse livro a ele. Esse livro é dedicado ao Coni, que é um mestre para mim e um amigo querido. E no Quase Memória, o Coni transita, sim, com a maior liberdade por essa fronteira, que é uma fronteira tênue, é uma fronteira imprecisa, né, entre real e fantasia. O próprio Coni fala uma coisa sensacional. Ele diz que, quando ele foi assistir a final do Jogo do Brasil na Copa de 50, que o Brasil perdeu para o Uruguai no Maracanã, quando ele chegou em casa, ele já tinha ouvido umas 15 versões diferentes para aquilo que tinha acontecido. Então, ele diz que foi nesse dia que ele parou de acreditar em Deus, porque ele, que tinha se preparado para ser padre, né, se naqueles 15 minutos já tinha tantas versões diferentes, ele falou assim, ele pensou, como é que as pessoas podem dizer, com certeza, uma coisa que aconteceu há 2000 anos, que foi a história de Jesus, né? Então, o Coni, ele próprio brinca com essa coisa. O Rui fala, o Coni, como todo ficcionista, é muito mentiroso. E ele sente um prazer, né, em fazer essas invenções. E, na verdade, não importa muito essa fronteira. Não é uma fronteira objetiva. A gente não deve ficar procurando. É uma coisa vã. O
Coni conta com a maior cara de pau e seriedade que ele estava fazendo um cruzeiro pela Europa, de navio. De repente, o navio parou de noite, estacionou o navio, ele estranhou, foi lá olhar, o navio tinha encalhado em cima de uma baleia. Ele conta isso com detalhes, e de repente apareceram uns homens-rãs lá com serra elétrica para libertar o navio da baleia. Isso, ele fica olhando para a sua cara. Se você fizer uma cara que não está acreditando, ele se ofende, né? Ou seja, uma pessoa que faz isso na vida real, imagine na liberdade da palavra escrita, né? Então... esse manancial, né, da vida real é uma coisa muito rica, né? O Irmão Alemão, que o Rui estava falando, ele não leu, mas eu li, que é um livro fantástico. É uma coisa curiosa, porque o Chico ele bota, né, os documentos do passado da família dele para contar aquela história do filho bastardo lá que o pai dele teve com uma mulher que ele conheceu na Alemanha. E, ao mesmo tempo, é uma história que não é a história real que aconteceu. Aquela mãe é uma mãe italiana, não é a mãe do Chico Buarque que a gente conhece. E isso é costurado de uma forma muito suave e não tem realmente a menor importância. Mas o que é verdade e o que não é? É bobagem a gente procurar essa fronteira, né? Sem dúvida, concordo com você. Lendo o livro, em nenhum momento, por exemplo, naquela cena inicial, o que me, não vou dizer chocou, mas, enfim, o que me desconcertou, melhor dizendo, não foi se aconteceu ou não, isso absolutamente não é relevante, né? Mas o interessante foi você ter colocado aquilo naquele exato momento, enfim, no meio de toda aquela circunstância, surge essa cena, enfim, de sexo na UTI, né? Vamos começar aqui com as perguntas do público. A Dinaura pergunta para ambos. Como que é a convivência? Bom, Luísa e o Rui são casados, né? Enfim, para quem não sabe, vamos deixar claro. Não moramos juntos, moramos separados há 25 anos. Então, como que é a convivência com a palavra entre dois escritores? Prevalece a parceria ou a concorrência? Ou a individualidade? Olha, parceria total e individualidade também, né? Como o Rui já falou, a gente realmente se conheceu há 25 anos, até casamos de verdade há uns 10 anos aí, fizemos festa, aquela coisa toda, e continuamos morando separados. Quando a gente se conheceu, o Rui morava aqui em São Paulo, ele morou 16 anos aqui em São Paulo, como ele já contou, né? Que ele foi lá no Rio que ele me deu o livro que era de quem? Do Tom. Eu nunca sei se é o do João Gilberto ou do Tom Jobim, que ficou comigo. E aí a gente, enfim, a história da gente já começou, né, com essa separação de cidades. Aí a gente foi evoluindo e hoje a gente mora em bairros diferentes. Eu moro em Ipanema, ele mora no Leblon. E eu me mudo para a casa dele, que ele chama de nossa casa, na sexta-feira, e fico sexta, sábado e domingo. Ao mesmo tempo, então, individualidade, porque cada um trabalha na sua casa, né? Mas, ao mesmo tempo, cumplicidade, porque a gente tem uma troca, né, muito intensa. A gente caminha de manhã e se vê todos os dias, se fala 200 vezes por dia no telefone, e a gente faz muitos comentários sobre as coisas que a gente está fazendo. Eu menos do que ele, né? Porque o Rui é muito opiniático. E eu, quando trabalho mais com ficção, eu não gosto de contar para ele. Ele até se queixa, né? Porque ele mostra tudo que ele está fazendo para mim, capítulo a capítulo, a gente discute e tal. E eu, quando escrevo, principalmente romance... Cada coluna da Folha que eu faço, eu só mando para São Paulo depois que ela lê. Ela dá o approval. Ele gosta que eu leia antes. Mas eu sou capaz de levar 3, 4 anos, até mais, isso já aconteceu várias vezes, escrevendo um livro e ele não sabe nem o título, nem o assunto. E já houve vezes em que tentou me subornar, né, de todas as maneiras, né, e eu não contei. Esse livro, O Oitavo Selo, ele só foi ler, ele sabia que eu estava escrevendo,
E eu tinha contado para ele a coisa dos 7 selos, dos 7 confrontos, e que eu tinha descoberto que cada um era um elemento do corpo. Ele achou interessante e tal, mas eu não dei para ele ler, não. Ainda mais que ele era o personagem principal e inspirador. Eu falei, não, vai se meter. E aí, quando eu dei, eu já tinha escrito mais da metade, eu acho, né? Aí ele leu, ficou impressionado e tal, mas também não fez a menor pressão mais, só foi ler depois que eu tinha terminado. Ele aí leu o livro inteiro, no final. Então, a gente tem essa cumplicidade, mas com algumas ressalvas. Eu entendi bem essa coisa quando ela faz ficção, ela não me deixa ler, porque nas 2 únicas vezes em que eu próprio fiz ficção, que foi o Era no Tempo do Rei e o Bilac Vê Estrelas, embora sejam livros muito em cima de pesquisa, de documentário, eu diria que 80% da livros são documentário, 20% de ficção, quer dizer, é tudo verdade, menos a história, né? Como é que quer dizer, você próprio não sabe onde o personagem vai te levar. Então, quer dizer, é um personagem que só existe na sua cabeça, mesmo assim ele é independente dentro da sua cabeça. Não há possibilidade realmente de uma pessoa de fora, pode ser a pessoa em quem você mais confia, dar palpite na trajetória de um personagem que só existe na sua cabeça e tem vontade própria, né? Então, não faz sentido. Já na biografia, não. Eu estou lidando com o fato real, com a vida real, né? Por exemplo, a Heloísa, eu levo anos, né? Enchendo a Heloísa, sabe? Preciso descobrir a marca da escarradeira do jornal do pai do Nelson Rodrigues, né? Quer dizer, eu levei 2 anos para descobrir essa marca. Todos os dias falava com ela, sabe? Tem um cara que vai me dizer, também não sabe, enfim. Ela acompanha passo a passo cada coisa da entrevista. Eu acho muito... Porque uma biografia não é um trabalho solitário. Ao contrário, é um trabalho em que o sujeito depende de 200 fontes de informação e, para chegar a essas 200 fontes de informação, muitas vezes ele depende e apurrinha outras 200 pessoas, né? Pessoas que o ajudam a chegar naquela fonte. Então, quer dizer, não tem nada solitário no trabalho do biógrafo. Ele trabalha no meio de uma multidão, na verdade. Exatamente o contrário do que deve ser um ficcionista. Acho que é por isso que vocês moram separados. Porque fica mais fácil você trabalhar sem, né, ele ficar te perturbando, querendo saber, né, como que está a sua ficção e tal. Temos uma pergunta aqui de uma Heloísa Machado, que pergunta para a Heloísa Seixas: qual é a relação da busca de liberdade que o seu livro de receitas, que também fala de personagens, também fala da sua trajetória biográfica, né, tem com o Lado Escuro e com o Oitavo Selo? Esse livro é um livro que eu escrevi justamente um contraponto ao Lugar Escuro. Quando eu escrevi o Lugar Escuro, como eu falei, eu botei muito, né, sentimentos difíceis, né, de abordar, rancores, e o lado escuro, né, que é o Alzheimer, é um mergulho realmente no negror. Então, o lado escuro da minha mãe. E, no fundo, eu fiquei me perguntando, poxa, mas a minha mãe era uma pessoa tão colorida, tão luminosa, ela tinha um lado, ela era tão festeira, cozinhava maravilhosamente bem, adorava carnaval. Minha casa era um entre-sai, uma coisa de louco, cheio de baiano, quando eu era pequena, que eram os parentes baianos dela, que iam assim aos magotes se hospedar lá em casa, batiam na porta sem avisar, aquelas coisas. E depois os surfistas, que o meu irmão é surfista profissional, então surfista também é uma confraria mundial, então peruanos, sul-africanos, americanos, havaianos, moravam às vezes 3 meses lá em casa. Minha casa era uma loucura, mas era uma coisa muito colorida. Então eu senti, uns anos depois de ter feito O Lugar Escuro, minha mãe estava viva ainda, mas estava muito doente, fisicamente doente. Eu senti a necessidade de escrever sobre esse lado colorido dela. Então, eu tive a ideia de fazer um livro de receitas da minha mãe, porque minha mãe cozinhava muito bem. E aí, misturei as receitas, Você achou o livro de receitas dela? Achei o livro de receitas dela, livro de receitas da minha avó, 1000 relíquias, mergulhei naquelas coisas todas, e, ao mesmo tempo,
escrevi histórias leves, coloridas, envolvendo a minha mãe. Então, foi assim quase como se eu estivesse querendo pagar uma coisa colorida que ela tinha me dado, como se eu estivesse devendo. Uma coisa interessante, ela era aquela madrinha de batismo, né? Daquela criança. Eu sou prima do Raul Seixas, né? A minha mãe é irmã da mãe dele. E a minha mãe foi assim super mãe, né, do Raul quando ele foi para o Rio, ainda tentando, né, vencer na vida artística, passou fome, passou necessidade e tal. Mamãe tinha uma ligação muito forte com ele. E aí ela foi madrinha, né, de batismo da filha dele. Eu botei milhões de fotos nesse livro, o livro ficou assim bem variado, e tem uma foto que é da mamãe no batizado, tem umas coisas, muitas histórias engraçadas. Eu acho particularmente engraçadíssimo isso aí, porque você, quer dizer, o Raul Seixas, aquela coisa meio demoníaca, né, meio não sei o quê, né, aquela ligação com Satã, com o demônio. Você já batizou filha? Minhas filhas não foram batizadas, né? É impressionante. E ele está lá, a dona Angélica, a mãe da Luísa, segurando aquele bebê lá, o padre, não sei o quê, naquela pia batismal. Não, e ele todo careta, com o cabelinho, né, cortado, curto. E o padrinho foi o Gerry Adriane, né? A minha mãe, a madrinha, e o padrinho, o Gerry Adriane. Então, eu conto essas histórias no livro e acho que foi um contraponto legal. Foi um livro que eu adorei fazer. E a relação com o oitavo selo... Chamado Uns Cheios, Outros em Vão, né? Porque... Uns Cheios, Outros em Vão, receitas que contam histórias. Uns Cheios, Outros em Vão é um ditado, né, que a minha mãe, como boa baiana, era a rainha dos ditados, dessas frases feitas, e ela usava muito esse, uns cheios, outros em vão. Eu acho lindo isso. Em vão no sentido de vazio. Querendo dizer que não se pode ter tudo na vida, quando a gente estava batalhando por alguma coisa. E isso me fez lembrar, quando eu estava reunindo as receitas, essa coisa de que certas receitas você tem que botar, né, a medida da farinha mais vazia, não pode socar demais, senão o bolo fica duro. Isso me remetia também, né, às receitas dela. Então, eu dei esse título. Tem aqui não é exatamente uma pergunta, né, do Roberto Dias, tem a ver aqui com Garrincha. O Roberto Dias foi um zagueiro do São Paulo, né, nos anos 60, começo dos 70, uma pergunta aqui com o futebol. Ele, enfim, um grande fã da biografia do Garrincha, né, e ele queria que você falasse alguma coisa sobre o Garrincha. E eu aproveito. Você escreveu a biografia do Garrincha, tem alguma coisa a ver com a tua relação com o álcool, enfim, com parar de beber? Tem exatamente a ver. A minha ideia original não foi fazer a biografia do Garrincha. Eu pensei em fazer uma história... Essa ideia aconteceu exatamente poucas semanas depois que foi publicado a biografia de Nelson Rodrigues, O Anjo Pornográfico. Eu não tinha uma ideia de um próximo livro, e aí pensei que eu gostaria de fazer um livro sobre alcoolismo, né? Isso foi no ano de 1993, janeiro de 93, exatamente. Eu tinha parado de beber 5 anos antes. Hoje eu já tenho 25, né? Na época eu tinha 5. Eu achava uma certa prepotência, né, típica dessas pessoas, né, que eu entendia muito do assunto. 25 não, 27. Agora tem 27, pois é, na época eu tinha 5. Que eu poderia escrever sobre isso. Mas o que é escrever um livro sobre alcoolismo, né? Quer dizer, seria um ensaio? Eu não sou ensaísta, né? Então, quer dizer, eu queria contar uma história. E aí, imediatamente... Bom, aí, claro, vou contar uma história, então eu preciso de um personagem. E quem é esse personagem? Imediatamente, instantaneamente, me veio à cabeça o nome do Garrincha. E aí, quer dizer, é uma coisa que define também como é que você escolhe um biografado, né? Tudo acontece no mesmo momento, é como um fósforo que é aceso. Eu decidi que era sobre o alcoolismo, que era uma história, que eu precisava de um personagem. Esse personagem era o Garrincha, e o Garrincha era perfeito por vários motivos. Um deles, eu não queria escrever a história de um perdedor. Eu queria escrever a história de um ganhador, né? E o Garrincha foi
entre 1958 e 1962, começo de 63, o brasileiro mais amado, né, talvez da história, né? Impressionante como, sendo um jogador de futebol de um clube, né, o Botafogo, né, nitidamente tem comparativamente poucos torcedores, ele era amado pelos torcedores de todos os clubes, ele era amado nacionalmente por tudo que ele tinha feito pela seleção brasileira, pelo Brasil e por todos nós, né, durante todo aquele período. Então, quer dizer, ele foi um vencedor que foi destruído pelo álcool, né? Então, essa é a história que eu queria contar. Eu não queria contar a história de alguém que já vem de cara, já perdendo, e perto dele, mas eu queria saber um sujeito que sai do nada, como ele saiu, chega onde ele chegou e é depois destruído. E eu achava que eu podia fazer bem esse livro, porque, pelo fato de ser um alcoólatra, né? Você não deixa de ser alcoólatra, você não deixa de ser diabético. Então, quer dizer, você apenas não bebe, mas continua sendo alcoólatra. Pelo fato de ser alcoólatra e ter me submetido a tratamento, e desde então ter começado a estudar muito sobre o assunto e convivido com pessoas na minha situação, antes, durante ou depois do tratamento, enfim, eu passei a viver muito até em função também disso, né? Eu tentei ajudar algumas pessoas, não consegui, outras eu consegui, enfim. Eu achava que eu teria condições de, no processo de apuração das informações, fazer as perguntas certas às pessoas que eu iria entrevistar. Então, o Roberto está aí? Você diz que a pergunta é do Roberto Dias? Ele está aqui no auditório? É o que está escrito aqui, o papelzinho, Roberto Dias. Não está aqui no auditório? Bom, enfim, eu conversei com muitos jogadores de futebol. Então, os jogadores que jogaram com Garrincha, jogaram, né, que jogaram com Garrincha no Botafogo, na seleção brasileira, viajaram com Garrincha, se concentraram com Garrincha, ficaram no mesmo hotel que o Garrincha, no mesmo quarto que o Garrincha, acordaram com o Garrincha, né? Então, por exemplo, por causa disso, eu consegui determinar até a partir de quando a bebida passou a ser uma coisa recreativa, ou de farra, ou de tomar um porre para o Garrincha, em que momento começou a ser uma coisa sem a qual ele não funcionava mais. Ou seja, isso é uma coisa que se define quando a pessoa, ao acordar, depois de ter passado várias horas dormindo, e obviamente sem beber enquanto está dormindo, já o organismo já processou aquilo tudo e você já acorda assim, porque o organismo já está exigindo que você beba de novo. Quando isso acontece, significa que você ficou dependente. Você não é mais um simples alcoólatra. Alcoólatra, muita gente é sem saber. O grave é quando você se torna o dependente. Nada funciona, você não faz mais nada que não seja em função da bebida. Você não trabalha, você não se diverte, você não vai aqui ou ali, você não vai a lugares onde não haja bebida, onde seja proibido beber. Enfim, tudo passa a ser em função da bebida. E, conversando com os jogadores, eu comecei claro, eu fazia as perguntas, anotava, e comecei a fazer tabelas a respeito, assim. Então, de repente, e aí, o que acontecia quando vocês acordavam no quarto? Não, o Garrincha, vocês tomavam café da manhã? Claro, a gente descia, tomava café lá embaixo, não sei o quê. O Garrincha bebia? Não. Depois ele fugia, dava umas bebidinhas, mas a gente tomava café, tomava. Ou então, daí, a partir de certo momento, não, o Garrincha a gente já acordava, ele já fugia imediatamente, ia para o botequim, né? Dava uma driblada no cara na concentração, já ia beber. Até que chegou um certo momento assim, ele acordava, já enfiava um debaixo da cama, já tirava a garrafa e já começava. Então eu comecei a ver, sabendo que esse jogador tinha trabalhado com o Garrincha a partir de certo ano, deu para saber com bastante precisão que, embora ele tenha bebido a vida inteira, desde criança, realmente ele se tornou dependente por volta de 1965. 64 para 65, que foi exatamente quando ele veio jogar no Corinthians, onde ele nunca jogou, na verdade, né? Nunca jogou. Também jogou no Flamengo, nunca jogou. A carreira dele acabou, para todos os efeitos, em dezembro de 62. Desde então, ele só estava em campo, mas ele não era mais o Garrincha, e muita coisa se agravou. Então, quer dizer, a teoria e a prática, né, da doença, do alcoolismo, me ajudaram na questão do método, sobre como trabalhar. Eu acho, sinceramente, que ninguém podia ter feito aquele livro na época, senão eu, né? Devido a esse tipo de conhecimento do assunto e tudo. A mesma coisa eu usei agora, há 10 anos, para o livro da Carmen Miranda, porque muitos livros sobre a Carmen Miranda foram publicados, né, até então. Eu não aguentava mais aquela história, né? A Carmen, coitadinha, né, como é que é?
massacrada, né, por Hollywood, sabe? Por isso que ela tomava aqueles comprimidos, né? E aí morreu, sabe? Eu acho impressionante. Aqui mesmo no Brasil, nós temos aqui algumas atrizes da Globo, famosas, né? Pode citar o nome, figura Vera Fischer. Né? Vera Fischer andou tendo problemas seríssimos de dependência química e as pessoas procurando causas psicológicas para Vera Fischer ter problema. Um deles diz assim, ela é feia, ela é velha, ela é pobre, ela trabalha na TV Record, entendeu? Ou seja, né? Ela não é a estrela da Globo, né? É por isso que ela se droga, entendeu? Coitadinha. Impressionante. Bom, a Maísa Matarazzo bebia porque era casada com o Matarazzo. Agora, imagina, se você é casar com o Matarazzo, isso te leva a beber. Tem várias perguntas aqui sobre biografias, né? Tentar juntar algumas aqui. A Beth quer saber como você escolhe o seu biografado. Você escolhe ou você é escolhido por eles? Como que se dá essa aproximação? E, emendando também a pergunta do Ivan Oliveira, qual o próximo ou a próxima a ser biografado? A escolha, num primeiro momento, eu penso que sou eu que estou escolhendo. Né? Quer dizer, essa escolha é uma coisa... Só no caso do Garrincha, que foi uma coisa assim que eu me propus a pensar num assunto para decidir que seria aquilo. Normalmente, não. É uma coisa que já vem dentro de mim há muito tempo e que, de repente, apenas vem à tona, né? E o critério é o seguinte, tem que ser uma pessoa pela qual eu tenho uma profunda admiração, por cuja obra eu tenho grande admiração. Eu tenho que admirar aquela pessoa que eu vou biografar. Eu não quero biografar um cara que eu detesto, entendeu? A biografia é uma coisa que exige uma dedicação monumental de 30 horas por dia, durante muitos anos, a Heloísa sabe disso, que me torna insuportável quando estou trabalhando numa, só ela mesmo me tolera. Então, eu quero que essas 30 horas por dia sejam um exercício de amor, não de ódio. Eu não quero biografar nunca uma pessoa de quem eu não goste. Não quer dizer com isso que essa pessoa está a salvo de mim. Ao contrário, né? Vamos supor, claro que eu sempre admirei para burro, João Gilberto, Tom Jobim, Nelson Rodrigues, Garrincha, Carlos Miranda. Essa admiração é tanta que me faz ser muito rigoroso na procura de defeitos dessas pessoas. Eu encontro os defeitos, né? E é ótimo isso, porque essas pessoas elas são submetidas ao teste da verdade e elas têm que sobreviver. No final do trabalho, elas têm que voltar a ser, sabe? É como se eu pegasse uma estátua, tiro do pedestal, boto no chão, sopro vida nela, vai andar, vai fazer besteira, vai fazer tudo, mas no final do processo tem que ter terminado grande de novo para voltar para o pedestal. Então, se a minha função é procurar defeitos nas pessoas que eu admiro, imagina se eu fosse biografar uma pessoa que eu odeio. Eu vou ter que procurar qualidades nessas pessoas, eu não ia gostar, entendeu? Então, o que acontece é que quando, de repente, me vem aquele estalo, né? É a Carmen Miranda, né? É o Nelson Rodrigues, ou é a Bossa Nova, ou seja o que for, aí eu resolvo dar uma olhada, né, nas coisas em casa que eu tenho, né? A Heloísa pode descrever. Quantas estantes nós temos mesmo? 11. Algumas do tamanho dessa parede aqui. Um apartamento grande. Então, eu vou procurar o que eu tenho, né, de livro, de filme, de disco, de recorte, de tudo, de pastas, né, de objetos, etc. Tal. Aí eu descubro que eu tenho tanta coisa para aquela pessoa que é como se eu já estivesse me preparando há anos para fazer aquela biografia sem saber. Isso está, respondendo agora ao final da pergunta, isso aconteceu agora há 3 anos, quando eu resolvi escrever um livro que seria uma espécie de Chega de Saudade, que é uma história da Bossa Nova, só que esse é uma história do samba-canção, que é um tipo de música que aconteceu paralela, começou antes e aconteceu paralelamente à Bossa Nova, e supostamente acabou com a Bossa Nova. Eu vou provar que ela não acabou, que o samba-canção continua. Mas, então, quer dizer, o que é o samba-canção? Quais são os personagens, né? É a Maísa, Dolores Duran, a Doris Monteiro, a Nora Ney, o Miltinho, o Agostinho dos Santos, a Isaurinha Garcia, né? É o Erivelto Martins, a Dalva de Oliveira, o Ari Barroso, etc, etc, etc. E quais são aquelas músicas todas, né? E quais são os ambientes, né? São as grandes boates do Rio,
entre 1946 e 65, né, o Vogue, né, o Sachas, o Drink, o Arpégio, o Golden Room, né, o Meia-Noite, enfim, todas aquelas boates todas, e as pessoas que frequentavam aquelas boates, que era o poder, né, eram os grandes empresários, banqueiros, políticos, os ministros de Estado, né, os granfinos, né, homens muito elegantes, né, a boemia da época era uma boemia muito chique, né, boemia do terno, da gravata, né, do sapato engraxado, né, do cabelo bem penteado. As mulheres eram muito bonitas, muito bem vestidas, muito bem pintadas, muito perfumadas, maquiadas, decotadas, né. É claro que depois de algumas horas na boate já estava tudo isso meio derretendo, né, mas enfim, um ambiente que não existe mais, deixou de existir já no meados dos anos 60, nunca mais existiu e nunca mais existirá, porque não há possibilidade de você fazer o poder e o glamour conviverem tão de perto como aconteceu no Rio nesse período. Brasília é o anti-glamour total, né? Só tem basicamente o poder, né? Então não é possível isso acontecer mais no Brasil. E talvez mais em nenhum lugar do mundo, na verdade. Mas é uma visão, é uma parte da história do Brasil que ainda não foi definitivamente estudada, e esse livro é uma contribuição a essa história do Brasil, contada do ponto de vista de quem estava na noite, né? É o prazer, de novo, né? De certa maneira, né? Quer dizer, combinando o prazer com o poder, né? E aí eu fui procurar nas minhas coisas o que eu tinha já para começar o trabalho, né? Aí descobri que eu já tinha todos os discos, né? Que eu já tinha milhões de revistas antigas, né? Ou seja, a pauta já estava encaminhada, né? Era só esmiuçar, sentar e começar a procurar, né? Ou seja, tem quase 3 anos que eu não faço mais nada, a não ser isso, viver em função desse universo, e agora faltam poucas páginas para escrever. O livro já está em processo na Companhia das Letras, já tem capa, contracapa, orelha, está paginado, caderno de cor, tem tudo, só falta acabar de escrever, né? É para sair agora no começo de novembro. Vai chamar A Noite do Meu Bem, a história e as histórias do samba-canção. Legal, bom, nosso horário já deu uma estouradinha. Eu vou encerrar, né? Muito obrigado pela presença de todos, agradeço a presença da Heloísa e do Rui, né? E vai ter aqui uma sessão de autógrafos aqui na frente, então estão todos convidados para ir para lá. Muito obrigado. Obrigada.